Amém, me senti muito honrada com essa introdução pronta. Eu já poderia ir para casa assim, né? Estou pronta. Gente, que coisa linda. Queria já mostrar para você. Como que você sabe a idade de alguém sem ela falar? Duas coisas, o óculos e o papel. Que a gente tem que trazer. Traz o computador, mas traz o papel também para garantir. Viu, Arquimedes? Eu vi que você trouxe papel e óculos. Sua idade eu já calculei mais ou menos. Gente, que bom estar aqui. Que bom que esse ambiente já é um ambiente tão conhecido nosso. Não é porque é a nossa casa, a nossa igreja, porque é um ambiente dos céus. É um ambiente espiritual, emocional, e nós estamos aqui, que é um ambiente físico, todos nós estamos aqui nos conectando. Que bom, fico muito feliz com tudo que eu já ouvi, com a palavra do meu amigo Arquimedes, com o testemunho maravilhoso do Marcos Carvalho, e de tudo que nós ainda vamos ouvir nessa tarde, nessa noite. O Senhor está aqui conosco, nós sabemos disso, e estamos juntos neste lugar. Eu tenho assim um carinho enorme pelo pastor Anderson Braga, pelo Esperança, que a gente conhece, né? De tantos anos. Olha, isso não é da agora e ele sabe. Há muitos anos as irmãs sabem, as pessoas, meu esposo sabe. Quantas vezes eu mencionei o nome do Anderson Braga como um dos meus pregadores favoritos. Eu sempre disse, eu amo ouvir ele pregar. Talvez você não saiba, mas alguns anos atrás, eu e meu esposo pastoreamos uma igreja em Marlboro. Era uma congregação desta igreja. E este homem de Deus me ajudou tanto ali. Eu tenho tanta gratidão no meu coração pela vida dele. Sabe, porque foi um desafio grande nós irmos para lá. Foram 9 meses que nós estivemos ali. A Catiele me ajudava, nós ficávamos, a gente chorava naquele chão daquela igrejinha. Não por ser pequena, não é isso. Mas era um carinho, um amor por aquele lugar. E esse homem de Deus, um jovem, um menino, que estava na minha casa comendo sanduíche que o Ever fazia para os meninos. Ele mesmo conta sempre esse testemunho. E a gente viu ele crescer, amigo do meu filho mais novo, do Lucas, dos meus filhos, dos nossos filhos. E ele está aqui. E eu vejo você agora, pastor Anderson Braga. Eu vejo a gratidão no meu coração ao Senhor, aonde Ele tem te colocado. E eu já vejo com mais gratidão ainda, aonde o Senhor vai te colocar. Que Deus abençoe vocês. A Catiele tem feito um trabalho extraordinário com as mulheres. Casal jovem, visionário, real. Eu falo que a simplicidade do Anderson me encanta, porque ele fala, né? As rimas que ele faz para a Catiele, gente, me fazem rir o tempo todo. Então, assim, é muita gratidão no meu coração pela sua vida e por esse projeto maravilhoso chamado Projeto Eu. Porque está no meio de Deus. Por isso que chama Projeto Eu, porque está no meio de Deus, né? E eu e você estamos sim no coração de Deus. Você pode se assentar. Você já me conhece, eu já fui muito bem introduzida. Deixa eu só arrumar o meu iPad aqui. Porque senão eu não consigo ver. Eu já fui muito bem introduzida aí. E aí essa nossa palavra, quando ele me pediu, e é tão bom trabalhar com o pastor Anderson, é tão fácil, ele me liga, passa um recado. Pastora, você aceita pregar? Bora, estamos lá. E aí, depois eu pergunto, e qual o tema? Pastor, você não pode falar de emoções? Bora, vamos lá. É bem fácil. Aí eu pergunto, vai ser no templo ou lá de fora? Lá no salão? No templo. Posso usar slide? Sim. Então é assim, pronto, resolveu. É igual eu, prático e rápido, e decide. E isso é muito bom. E hoje nós vamos falar um pouco sobre emoções. E o tema que eu coloquei são emoções. Remissão ou redenção.
Márcio Carvalho estava contando, tudo hoje confirmou essa palestra. O Márcio Carvalho estava falando sobre o tempo, né, que ele usou drogas, vício ali de bebida. E quando a pessoa está ou doente, ou que esteve um tempo com vícios, ela entra, muitas vezes é usada essa palavra, ela entrou em remissão. Porque ela não faz mais aquilo que ela fazia antes, ou então ela não tem mais aquela doença que ela tinha antes. Então é uma remissão. Mas a remissão significa que a pessoa não está mais naquele lugar. Mas a redenção, que nós vamos ver depois, é totalmente diferente. A remissão, ela tira a culpa, mas a redenção, ela transforma para um novo tempo. Então é isso que nós vamos falar sobre as nossas emoções. Pode colocar o primeiro slide, que é o mais bonito de todos. Olha aí, tá vendo essa família linda aí, gente? Essa família é o que representa, é a minha vida. É o que é mais importante. O que adiantaria eu estudar, eu ser pastora, terapeuta, viajar o mundo, conquistar, ganhar riquezas, se eu não tivesse a minha família? Ou não tivesse, esse aqui é o nosso bem maior. Meu esposo está aqui, o Eber Salles, está aqui bem na frente. Os nossos 3 filhos, homens, o Murilo, o Diogo e o Lucas. As nossas 3 noras maravilhosas, Suelen, a Leide e a Nath. E a nossa herança, os nossos 6 netos. E eu gosto de falar o nome deles. O Benjamin, a Olivia, a Liana, a Alane, o Levi e o Liam, que é aquele novinho ali, tem 2 meses. Isso é a minha maior riqueza na terra. É isso que é a minha herança, o meu legado. É isso que quando nós formos para a glória, para o Senhor, é que vai ficar como testemunho, um contando para o outro. Aquela é minha avó, aquela é minha bisavó, aquela é minha mãe, né? Os meus netos reconhecem isso. Os netos sempre falam assim, a vovó Tânia é a vovó, que ora? É a vovó da Bíblia, da palavra. Então, amém por isso. Eles já reconhecem e sabem qual que é esse caminho. Quem que é a vovó deles? Pode passar a próxima. Eu coloquei lá e não falei. Você já conhece. Eu sou a tia Tânia. Muitos me chamam. Arquimedes me chama de tia Tânia, gente. Tia Tânia. Eu sou a pastora Tânia. Sou a terapeuta Tânia. Sim, com muito orgulho. A gente estuda, se esforça, chora. E a gente pode dizer sim. A gente vai e pode fazer a diferença na profissão que a gente escolhe. Sou conselheira, sim, trabalho na obra do Senhor incessantemente. E amo fazer aquilo que eu faço no Senhor. Como que a emoção é formada? Você não viu, mas eu vou te dizer, quando eu subi de lá até aqui, veio comigo uma mala invisível que eu carrego. E que você também carrega. Essa mala, ela é invisível. Ela é uma bagagem que eu carrego. Elas são as dores que não foram contadas, os medos que ninguém viu, as frustrações que eu escondi com um sorriso no rosto, as preocupações que ficaram guardadas e eu não tive lugar para dar vazão, muitas vezes. Essa mala, esse peso, todos nós carregamos. E hoje eu vou abrir essa mala com você. Não para revirar mágoas, ressentimentos e lutas, mas para nós olharmos para essas emoções que permeiam a sua vida e a minha com um novo olhar. Como diz uma amiga minha ontem falando essa frase, com uma nova consideração. Você vai considerar, olhar para essas emoções hoje, né, João Genato? Estou vendo vocês ali, as filhas. Com um novo olhar. Essa bagagem que você também carrega e que tem ali permeado e muitas vezes dirigido a sua vida, essas são as emoções que nós vamos falar. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem está no controle da sua vida? Você vai falar, eu mesma.
Não, sou eu que controlo a minha vida. Ou você vai falar ali, nós cristãos, Deus está no controle da minha vida. E aí eu vou te dizer, quando alguém chega para você está no trânsito, e alguém, olha, corta ali o seu carro, ou para na frente e não anda, ou então grita com você, faz gestos para você, como você reage a essas coisas que acontecem, são externo e que vêm para você? Como você reage a elas? Com raiva? Com ódio? Buzino também? Brigo também? Dou de volta também? Então quem controla a sua vida? É você mesma? Ou a sua emoção? Que você não sabe para onde direcioná-la ou dissolvê-la. Se o seu esposo, e o meu esposo hoje fez isso comigo. A hora que ele me viu com esse casaco lá, ele não gosta que conta. Ele me viu com esse casaco e falou assim, esse blazer é grande para você. Eu olhei e falei, não, é na moda, é assim mesmo. É que elas não entendem de moda, né, gente? Não é? Ai, tem aqui uma amiga. Mas é assim. Mas algumas vezes, e eu sei, você mulher e homem também, às vezes não precisa nem de falar. Um olhar, de cima e embaixo, pronto, já te desmorona. Então, quem direciona a sua vida? Quem dirige a sua vida? Fiquei irritado, não quero mais ir naquele lugar que a gente estava programando ir. Ué, mas aí, quem está te direcionando? São as emoções. A sua emoção é que está te direcionando. Porque você aprendeu a reagir e não a responder conscientemente àquilo que vem sobre você. E hoje vai falar profundamente nessa área. Tenha um olhar agora diferente. Quando a gente fala sobre emoção, olha gente, todo mundo pode pegar isso aqui em qualquer lugar. A gente estuda, sim, aprofunda, mas qualquer um de vocês hoje em dia tem tanta informação. O Google, o ChatGPT pode te informar isso aqui. Vem de um estímulo interno ou externo, algo acontece. Uma imagem, um som, um pensamento ou uma sensação. Isso é o que vem, é um estímulo. Aí ali o cérebro capta esse estímulo. O tálamo recebe a informação e faz uma triagem inicial. Você recebe aquilo ali. E aí, esse sinal é enviado para a amígdala. Que ela está no pensamento ali. E ela é enviada ali. A amígdala, você já sabe, você já viu essa imagem do cérebro em todo lugar, nas redes sociais, no Google, em todo lugar na internet. E aí, a amígdala, ela é como um alarme, um botão de alarme que dispara. Veio uma reação, alguém te deu uma palavra, te falou algo, falou para você, nossa, está tão feia hoje, nossa, você não vai dar conta. Você vai subir lá naquele púlpito e vai pregar? Uma palavra, e aí é um estímulo que vem de fora. Você recebe, aquilo dispara lá esse alarme, esse botão do alarme que começa pem, 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 ali dentro. Porque ele encontra dentro de você um terreno fértil para que você possa reagir. E é bom? Sim. Na realidade, olha o que ela é. É uma reação emocional automática. Aumenta os batimentos cardíacos, libera os hormônios do estresse, a adrenalina e o cortisol. E o corpo se prepara para lutar, fugir ou congelar, ou se proteger. Então, é uma reação natural do corpo, da nossa mente. As emoções não tem como você fugir delas. Ixi, então, pastora, está difícil. Mas e é isso que nós vamos aprender nessa tarde, nesse dia todo. As emoções são inerentes do ser humano. Nós temos ela. E vamos ter para sempre. Medo, alegria, tristeza, nojo, raiva. Nós já nascemos. Por que a criança nasce chorando, gente? É só porque ela apanha ali do médico? Não. Porque ela já nasce com essas emoções. É o choro que vai desenvolver.
Mas o que acontece que nós somos tão dirigidos e influenciados pelas nossas emoções? Pode passar o outro slide, por favor. O que é ser saudável emocionalmente? Você vai perguntar, como que acontece? Por que eu sou? Olha ali todas essas faces das pessoas, e se você olhar a imagem, você já sabe o que a pessoa está sentindo. Quando você olha para alguém, a reação dela, você já sabe. Eu já sei identificar qual a emoção que essa pessoa recebeu. Paul Ekman, ele identificou essas emoções básicas, que é a tristeza, a raiva, o medo, o nojo e surpresa, que são inerentes nossa, que vão sempre existir, e que você sabe muito bem. Você assistiu o filme Inside Out, tenho certeza, você sabe lá daquelas emoções, são aquelas ali. Então, ser saudável emocionalmente, como que eu posso, então? É o que nós vamos descobrir essa chave nessa tarde. Ser emocionalmente saudável é ter todas essas emoções, e nós vamos ter sim. E normalmente a gente tem todas elas durante o dia, ou no mesmo momento, você passa por essas emoções. Você está aí sentado me ouvindo. E aí se eu começar a falar para você assim, lembra agora de uma pessoa que te feriu. Lembra agora de uma pessoa que te deve dinheiro, bastante. Lembra agora de uma pessoa que te passou a perna. Lembra agora. Aí sabe o que acontece? Na mesma hora, o seu coração começa a reagir. Ele bate, você dá um suspiro, porque você quer que aquele pensamento saia ali da sua mente. Então, eu vou direcionar a emoção que você está sentindo, através do que eu estou falando. Você vai sentindo e vai reagindo a ela. Então, sou eu que direciono. Sou eu que estou no controle da sua vida, através daquilo que eu estou falando para você. É sério nós falarmos das nossas emoções. A emoção, o nome emoção, vem do latim que é emovere, que significa to move out. Quer dizer, te leva a agir, a fazer alguma coisa. O problema é que nós acostumamos a reagir e não a responder. Nós reagimos conforme aquilo que está dentro de nós. Sabe por que você reage? Porque o que o outro está falando vem para você como uma ofensa. Não é por causa da pessoa, é sobre ele também. Mas é sobre o que está dentro de você, que faz você reagir dessa maneira. Então nós falamos assim, quando uma crítica, quem aqui não quer viver em paz interior, fora de não ser impactado pelas críticas, pelas pessoas que te ferem, pelas pessoas que querem te desvalorizar? Quantos aqui não querem viver em paz com aquele familiar que, olha, pisa, a Esperança falou aqui, né? Olha, nós aqui irritamos as mulheres, né? Os homens, e as mulheres também fazem a mesma coisa. Mais ainda. Então, nós queremos a paz interior. Mas como assim, pastor? Então tem que tirar todo mundo da minha frente. Então eu não posso me relacionar com ninguém, Cíntia. Porque eu vou ter das pessoas a resposta de acordo com o que está dentro de mim. Não é sobre a pessoa, é sobre você, é sobre mim. Eu escolho, fala comigo hoje, eu escolho responder às minhas emoções com consciência. Ele escreveu uma frase aqui no começo, que eu escolho, né? Se eu quero mudar, eu escolho. E é uma escolha, é uma decisão. Não é fácil lidar com as nossas emoções. Pode passar o slide, por favor. Gente, esses meninos do suporte, a Maria está aqui, gente, ou ela é do Brasil?
Então, gente, se ela estiver ouvindo, Maria, um beijo para você. Sensacional, gente. Esse povo, Luan, eles sempre assim, não vão lá, pastora, o que você quer? Pastor, você mandou o slide está assim. Que coisa linda, parabéns. Meu Deus, quem se cerca de irmão? O irmão veio ali, pastor, se precisar de comer, ali tem a comida. Falei, depois eu vou lá visitar ali o Xaramanai ali, como diz o pastor William. Qual o impacto das emoções nas pessoas? Que poder é este, gente? Tão grande, subjetivo, pastor William. Mas é um poder. E esse poder está nas suas mãos, mas você está entregando às outras pessoas. Nós precisamos aprender, casais que estão aqui nessa tarde, nós precisamos aprender um com o outro. Para pensar naquele momento e falar, isso é sobre ele. Qual a dor que ele está expressando com essa explosão de raiva? Qual a dor que tem dentro do meu marido ou da minha esposa, que ela reage dessa maneira? É assim que conscientemente você tem que se perguntar. Por que ele explodiu? Por causa da porta, a gaveta está aberta. Não é a gaveta. Não tem nada a ver com a porta do armário. Não tem nada a ver. Mas tem a ver com uma dor daquela mala invisível, sabe? Que está ali dentro e que aí vem como uma flecha certeira dentro de você. Então é sobre o outro, mas é sobre você. É incrível como nós temos como as emoções têm este poder. Olha, de alterar toda a estrutura física, emocional e espiritual do outro. Através daquilo que eu faço. E às vezes não é nem falado. Não são só as palavras. Às vezes, uma rejeição, pastor Anderson Braga. Às vezes, ignorar. Eu ignoro essa pessoa. Aí sabe o que acontece? A pessoa já descobriu o seu ponto fraco. Inconscientemente ou conscientemente, ela sabe que se ela te ignorar, isso te derrota. Isso faz você ficar profundamente abatido. A pessoa sabe que se ela falar, criticar muito, ou não sabe, mas faz, que com a crítica você leva aquela pessoa a entrar num lugar de autodefesa. Aciona nela um mecanismo de defesa, que ela quer reagir, que ela quer lutar. Lembra que as emoções, como eu falei, é para proteger? A pessoa sente, quando aquele botão do alarme dispara, ela sente que ela está em perigo. Então eu preciso reagir de alguma maneira. E aí esse é o poder, esse é o controle que nós temos que ter. Para que a gente não entregue isso para o outro. E muitas vezes o outro, deixa eu te falar, não é o inimigo. Muitas vezes o outro é o marido, é a esposa, é o filho, é o líder, é o funcionário. A empresa vai lá, a pessoa briga lá no trabalho, discute. E aí chega em casa e desconta tudo aquilo. Ué, quem está direcionando a sua vida? É o seu funcionário? Ou é você que está no controle das suas emoções? Tudo aquilo, os ataques emocionais do outro, muitas vezes traz para nós este lugar de entregar o nosso tesouro, que é o controle emocional. Que na realidade, e a gente fala muito de fé e de ciência junto, nunca vou negar, é a minha essência. Quando o controle emocional está muito ligado ao que é o domínio próprio. Nós vamos falar disso mais no final. De entregar esse controle nas mãos alheias. As atitudes tóxicas do outro estão me fazendo direcionar os meus sentimentos para outra área. Pastora, você falou de sentimento e não de emoção. Sim, a emoção, ela é uma reação, ela é natural e inerente do ser humano. Agora, o sentimento não, o sentimento é uma escolha, é uma decisão, é escolha. Porque o problema, já passei lá para frente, estou igual a Arquimedes.
O problema não é a raiva você sentir. Lembra que Jesus ficou com raiva? Foi lá e chutou aquelas mesas do povo que estava tudo vendendo lá dentro da igreja. Jesus ficou com raiva. Mas ele não pecou. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não é o problema, não é a raiva. O problema é você deixar a raiva entrar e ela se transformar nesse sentimento de ódio, de ressentimento e de vingança. Então o problema não é a emoção que você sente que é natural. Fala assim, mas não pode pisar no calo. Mas se pisar no meu calo, dói. Eu vou ficar com raiva sim, porque eu sou humana. Eu sou pastora, mas é humana, gente. É ser humano. É mãe, é esposa, é avó. A gente tem emoção também. Não tem jeito. Se a pessoa faz algo conosco, ou fala, ou critica, ou elogia, isso tudo nos afeta. Porque são os nossos afetos, né, amiga Débora Rocha? Tudo que me afeta é porque são meus afetos. Porque me é caro, é valorizado dentro de mim. Tudo que nos incomoda nos outros, pega essa aí, é simplesmente o reflexo de algo que não resolvemos em nós mesmos. Tudo aquilo é algo que não está resolvido dentro de você. Nossa, mas eu não gosto daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa fala demais. Aquela pastora anda demais, para cá e para cá. É sobre você. É sobre aquilo que está mal resolvido dentro de você. E aí, eu falei esses dias essa frase, e a gente fala, e eu repito ela todas as vezes. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando a pessoa fala assim, nossa, mas ele se veste muito mal, ele é chato demais, nossa, não sabe fazer negócio, é muito calado, ou muito falante, ou vai em todo lugar, ou não vai em nenhum lugar, é antissocial, é assim. Está dentro de você, é o reflexo. É como se o filme do outro e você fosse a tela. É o filme do outro, é o filme da sua vida. E aí eu sou a tela. Porque da maneira que eu vou reagir, Cíntia, me mostra, me revela muito mais do que a atitude da outra pessoa. Não tem jeito. Pode passar o slide, por favor. O que é cura e o que é doença? Se eu perguntar para vocês todos, graças a Deus, estou vendo aqui, todo mundo hoje aqui está saudável, tem saúde, ninguém está doente. Verdade ou não é? Graças a Deus, estamos todos. Mas, se eu falar para você, olha, você não vai conseguir nada na vida. Até queria que o lutador Maurício Ruff estivesse aqui, eu ia fazer com ele. Daqui a pouco ele vai estar. Eu ia falar para ele assim, eu ia usar ele. Porque eu ia falar, olha, você não vai vencer nenhuma. Você acha que você vai dar aquele spinning wheel kick que eu vi lá, que, meu Deus, uma voadeira que o menino dá. Eu fui olhar, quero falar para Jesus, amado, tem que ser correndo. Mas eu ia usar ele e falar, olha, você não vai lutar, você não vai ganhar. Você vai perder, você é fraco, você é brasileiro, você não vai em lugar nenhum. E aí aquilo dentro dele, se achasse um lugar, porque ele é um homem bem resolvido, por isso ele é um campeão, disciplina. Olha, é o controle emocional. Isso, sabe o que ia ser nele, na vida do Maurício? Vitamina, combustível. Falei, quer ver? Eu mostro. Agora que eu vou e luto e ganho. Porque a pessoa volta isso, sem reagir, mas respondendo conscientemente. E como que é isso? Então eu vou treinar mais, eu vou me preparar mais, eu vou estar mentalmente forte, emocionalmente e fisicamente, preparação, que foi falado aqui, para poder lutar na luta que é a carreira dele, né? Que é ali o que ele faz, lutador. Mas nós também estamos numa batalha. A batalha contra nós mesmos. Eu estava assistindo hoje o jogo de tênis, a final feminina, que eu amo tênis, amo jogar, não sei jogar nada, mas gosto de ir lá, jogo, tem coach, e assistindo hoje. E o que eles estavam falando da americana, que perdeu, gente, de 0-0-0. Não tinha como, ela é excelente jogadora. Excelente, americana. Estava lá.
decidindo o campeonato em Wimbledon, um dos mais famosos do mundo, mas não tinha como a bola dela entrar, gente. E aí ela começou a se desesperar. Você via claramente no rosto dela que ela estava entregando os pontos. E aí o apresentador falou assim: ela está lutando com ela mesma e está perdendo a luta. E é verdade. E ela perdeu. 0. Ela não fez um ponto, gente. Não fez nenhum. 6-0, 6-0. E aí, por causa do controle emocional da outra. A outra era como se fosse uma cortina de ferro. Meu Deus, não tinha de onde aquela menina passar aquela bola. Para você ver o controle, como nós precisamos. Nós somos atletas de Cristo. Pastor Anderson falou, é uma corrida. E é uma caminhada longa. Nós precisamos de força, de resistência, de disciplina emocional para chegar até o fim. Porque senão destrói os nossos relacionamentos. E o propósito da nossa vida é nos relacionar. Não tem como, com as emoções dessa maneira. Quando você adquire a paz interior, que é o seu ser integral, físico, emocional e espiritual alinhados, aí você traz esse controle para a sua mão. E a resposta do mundo para você vai ser de respeito. Porque você não vai mais reagir conforme as suas dores, aquelas da mala invisível que você carrega. Enquanto você não nomear todas essas coisas, elas não saem de dentro de você. O problema é que a gente quer mascarar. E eu vou falar um segredo. Crente ama fazer isso. Me converti, fiquei perfeito. A auréola está aqui em cima da minha cabecinha, santa. Não, gente, não somos assim. Jesus nos restaurou, salvou a nossa vida. Mas vamos continuar vivendo aqui, em nome de Jesus, até os 100 anos. Estamos lá. E nós precisamos do outro, precisamos viver, precisamos relacionar. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar essa paz interior. Por isso que a medicina hoje, a medicina integrativa, medicina integral, porque ela trata não só do corpo, mas das emoções e do espírito. E precisa, sim, precisa de conversa. Porque o slogan, né, da minha vida, dos meus projetos que eu ponho ali é: fé vem pelo ouvir, mas a cura só vem pelo falar. Não tem como você ser curado se você não falar. Mas não é gritar, tá? Não é brigar. O caos interior do outro não tem que definir a sua paz interior. Jung, né? Carl Jung, que eu acho assim, eu amo, eu acho fantástico. Ele fala que é desse jeito, quando você reage, dá a outra pessoa o controle da sua vida sobre o seu estado emocional. O que é cura e o que é doença? Isso aqui é o QI e o que é? É o quociente de inteligência e o quociente emocional. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia, e como o pastor Anderson falou, gente, inteligência emocional não foi difundida e nem inventada e descoberta por um método que tem por aí. Não. Ficou muito comum e acessível porque eles falam muito. Mas inteligência emocional, deixa eu te falar, em 1920, Thorndike começou a falar de inteligência social. De 40 a 80, Gardner, que eu estudei muito, falou das teorias das múltiplas inteligências. Em 90, Mayer, o termo inteligência emocional foi usado pela primeira vez em 1990, quando Lucas nasceu, meu filho. E eu lembro disso muito bem, porque em 95, quando Daniel Goleman, né, lançou o livro de inteligência emocional, nós lá no Brasil, eu trabalhando numa empresa, era gerente de uma escola de aperfeiçoamento profissional, e eu lembro muito bem quando ele lançou. Porque eu lembro que quando eu li esse livro, eu falo, olha, não é que eu sou uma pessoa inteligente? Porque antes, sabe, Janice, quando eu era pequena, na minha geração, só se você soubesse matemática, química ou física, é que você era inteligente. E eu era péssima, e sou até hoje, o Weber sabe. Ele é que é o matemático da casa.
tem uma inteligência, né, racional. Gente, eu sou péssima em matemática. E aí eu era criticada. As professoras me deixavam de recuperação em matemática. Mas elas não me elogiavam, porque eu só tirava 100 em história, em inglês, em geografia, em português, sabe, Ana? A mulher ficava lá me oprimindo por causa da matemática, que eu não queria responder. Eu não sabia. E aí a gente toma raiva da matéria por causa de quem? Do professor. Não tinha nada a ver com a matemática. Tinha a ver com a professora, o jeito que ela fazia. E eu, uma criança, e aí os pais naquele tempo faziam assim, né? Batia, brigava, põe de castigo, batia de novo, brigava, põe de castigo, e batia mais. Aí que não aprende, porque vira um trauma. Então eu achava que eu não era inteligente. Aí quando, sabe, eu vi o conceito, e olha que isso já trabalhava, já estudava, fazia administração de empresas, é a área que eu amo. E aí quando lançou o livro de inteligência emocional, eu falei, agora eu pego vocês. Agora achei o meu lugar. Mas aí foi um longo tempo, de 1990 para cá, são muitos anos estudando. E ainda aprendendo ainda, e preciso aprender. Eu preciso responder a partir da consciência. Quando acontecer algo, alguém falar algo para você, você se pergunta assim, essa pessoa merece destruir a minha paz interior? Não a pessoa, a atitude, aquilo que aconteceu merece esse poder que você está dando para ela? Ou para a circunstância? Então você tem que parar e se perguntar. Pode passar o slide, por favor. Esses são os pensadores, eu estou vendo a Ellen Posmoser ali, e que conhece muito. E a gente sabe, eu gosto de trazer, porque nós somos inteligentes sim. Tanto o quociente de inteligência quanto o emocional, todos nós temos. E eu olho para vocês e vejo isso. Então nós temos que saber o que os grandes pensadores falam sobre isso. Porque isso está, essa informação está aí para nós sabermos como funciona. Olha o que Freud, né? E eu gosto de pôr aqui. Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu só falar de algo aqui, antes de eu passar. Sobre validação. Antes de eu falar deles aqui, a validação, por exemplo, quando a gente espera muito a validação das pessoas. E todos nós somos seres humanos. Nós precisamos ser validados. Nós precisamos da validação. Mas quando isso se torna, eu preciso da aprovação do outro, isso se torna em mim manipulação. Porque a pessoa percebe, se eu não aprovar ou validar, ela não vai dar conta. Ela não vai conseguir. Ela não vai crescer. Ela vai ficar no mesmo estágio. Porque nós estamos dando o controle para as pessoas. E isso é em qualquer área, gente. Em qualquer área da sua vida emocional, seus filhos. Crianças manipulam. Criança faz birra, sapateia, você dá o que ela quer. O que é isso? Manipulação. Ela sabe que você vai dar. Ela está testando o seu limite do controle emocional. Pode chorar. Esses dias atendendo, há tempos atrás, uma família com uma criancinha. Pai, a mãe e a criança. Atendia a mãe, o pai, depois, olha, agora a criança sozinha, depois todo mundo junto. Terapia familiar. Comigo, a menina, fantástico, não tem problema nenhum. Quando veio todo mundo junto, meu Deus. Mas aí, a maneira que eu respondia para ela, pode chorar. E ela começou a chorar, a querer dar birra. Eu falei, fica tranquila, pode chorar. Eu choro junto com você. Chorou? Pode, chora. Só você não pode, 3 coisas. Você não pode ferir você mesmo, você não pode machucar o outro e nem quebrar tudo aqui. No mais, pode chorar, pode gritar. Porque o que é que a nossa mala invisível traz? A minha mãe falia isso. Engole o choro. Não chora. Não fala. Está sentindo raiva? Não, também não pode falar.
Está com dor? Também não. Está com medo? Também não. Fica quieta aí. E assim nós fomos internalizando. Muita gente está lembrando aí da mãe. É verdade? O menino também engole choro, que homem não chora. Como que é isso, gente? É um ser humano. Homem não pode ter medo. Não pode ser assim. Porque senão você é uma menininha. Não, gente. É ser humano. Como que nós erramos tanto, né? Como que o ser humano erra tanto? Porque tudo começa lá na infância, a gente vai falar. Mas não fique à mercê de você ter que esperar, sabe, a aprovação para você ser validada. Porque, na realidade, essa frase ficou marcada em mim esses dias. O sentimento de pertencimento, ele não vem de você fazer e fazer muito. O sentimento de pertencimento vem quando você recebe a validação de Deus e de você mesma. Você crer nos seus sonhos, como eles já falaram aqui. Se você mesmo não crê e não sabe para onde você está indo, qualquer pessoa pode te levar. Então você precisa, esse é o controle emocional, que a gente acha assim, vamos falar só de teoria. Não, são coisas simples, que o termo, sabe? Então, Sigmund Freud, né, ele traz as emoções como uma manifestação da pulsão de vida ou de morte, que são as duas áreas que governam a nossa vida. Mas o que ele fala? Que as emoções reprimidas geram sintomas, expressão de ira, ou expressão de conflitos. São expressões do conflito interior que tem dentro de você. Ele já falava, o pai da psicanálise. É o que nós vemos, entendemos, sabemos que isso é verdade. E Jung, que é o meu preferido, ele vê a emoção como guia para o autoconhecimento. A emoção que você sente é o guia para você se conhecer. Peraí, por que eu me senti tão ofendida com aquilo que aquela pessoa falou? Por que eu fiquei tão triste com a atitude do meu marido? Então é um guia para você se descobrir. Aí é o segredo, a chave. Eu preciso identificar em mim. Por que o que as pessoas fazem dentro do meu interior? Então ele falava isso, que é um guia para o autoconhecimento. E ele diz uma frase que eu amo. Tudo que você resiste, persiste. Mas o que você acolhe, se transforma. Então eu acolho. Peraí, eu fiquei triste mesmo. Eu fiquei triste com aquela palavra, com aquela atitude da pessoa. Eu fiquei triste. Eu sou um ser humano, eu fiquei triste. Mas eu não vou deixar isso agora virar um sentimento. E criar uma raiz, encontrando em mim, como diz a palavra, raízes de amargura dentro de mim. Olha como a palavra, sabe? Como a ciência explica a fé. Como ela tenta explicar a fé. Para mim não tem diferença de ensinar a palavra de ver. E ele diz assim, suas áreas de fraqueza, conheça todas elas. Que é as suas áreas, e Jung fala das sombras. Nós sabemos que as sombras são os lugares dentro de nós que nós não conhecemos. Pecado, erro, está tudo ali dentro que você não conhece. Deixa eu correr que eu terminou ali. Winnicott, ele apresenta a emoção como resultado do cuidado e vínculo emocional. Fantástico. Um livro dele que se chama Tudo Começa em Casa. Você tem que ler. Sabe por quê? Apesar de ser um livro técnico, tudo começa em casa. Sabe por quê? A criança que não foi validada, ela cresce um adulto inseguro, que precisa da aprovação de todo mundo. E se não tem nas mínimas coisas, ela não consegue sair do lugar. Porque tudo começa em casa. Tudo começa em casa, como diz o livro do Winnicott. Sabe? Emoções se organizam à medida que a pessoa é validada, escutada, discipulada por alguém confiável. Jacques Lacan, ele revela a emoção como efeito da linguagem e da falta estrutural.
É muito interessante isso, que ele diz que o que não é nomeado vira angústia. E é isso que nós temos tentado. E essa frase eu quero deixar para você. Minhas informações, minhas emoções são informações e não ordens. Repete comigo. Minhas emoções são informações e não ordens. Elas não vão ditar aquilo que você vai fazer. Pode passar que a gente vai encerrar. Saúde emocional é estabilidade, é se adaptar às situações e circunstâncias. Não para se conformar. Ah, ok, a vida é assim mesmo, eu não vou prosperar mesmo, eu nasci assim, pau que nasce torto morre torto. Não é isso. Mas é para você superar e continuar avançando na sua caminhada. Você tem que interpretar elas como um convite ao aprendizado. Eu coloquei ali a fluidez da água. A água tem uma pedra na frente, a água passa por lado, passa por cima, passa por baixo. Ah, não arranca a pedra. Não precisa. Vou passar. Ok, você está aqui brigando? Então eu vou por aqui. Entregar. Pode passar o slide. Agora o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, quando eu vi isso, me chamou, me tocou tanto. São virtudes emocionais e relacionais. Gente, Gálatas 5:22 é um guia, um mapa para a cura das emoções. Emoções curadas, relacionamentos curados. Porque elas nos capacitam a agir com equilíbrio mesmo em tempos difíceis. O fruto do Espírito é dividido em 9 gomos. É como se fosse uma mexerica, uma laranja. É um fruto dividido. Para cada emoção que você sente, um fruto do Espírito vai corresponder para que você possa caminhar. Se você não conhece, eu te indico para ler Gálatas 5:22. Pode passar o slide. E eu quero terminar com isso. Emoções são mensageiras da alma. Tem um psiquiatra no Brasil que eu amo ouvir. Ele diz assim: toda emoção é um convite à oração. Então, as emoções são mensageiras da alma. Quando escutadas, elas curam. Quando ignoradas, elas gritam, te fazem reagir. E quando redimidas, elas libertam. Por isso que eu falei de remissão e redenção. Redenção é ser transformado. Algo novo surgiu daquele que teve as suas emoções redimidas no Senhor, no controle emocional que você vai ter. Então, saúde emocional significa tudo isso e muito mais. Então, quando você disser assim, eu sou saudável, emocionalmente saudável, você está dizendo, assim, eu passo por raiva, eu passo por medo. Esses dias eu estava ali trabalhando e entrou uma abelha dentro da minha sala. Eu tenho pavor, eu saí correndo e gritando. E a abelha estava dentro. Não tinha como, porque ela entrou pela porta, não tinha outra saída. Era eu e a abelha. Então, Ana sabe, estava ali, eu correndo da abelha. Então é um medo mesmo, sou ser humano, tenho medo de barata, tenho medo de cachorro, pavor de cachorro, porque foi mordida quando era pequena. Então eu vou continuar tendo emoções, mas eu vou saber direcioná-las agora, porque eu vou responder e não reagir mais. Então, o meu último conselho para você, dentro da palavra e dentro da terapia, da psicanálise ou da psicologia, não entregue mais o controle da sua vida na mão das pessoas. Porque o controle tem que estar dentro de você. É sobre o outro? Sim. Ah, mas é sobre ele. Mas ele fez isso comigo. É sobre ele. Pastor, mas eu senti assim. Mas é sobre ele. Mas eu me senti assim. É sobre você. É o que está dentro de você. Então, esse controle tome. Porque esse controle se chama domínio próprio. Nós precisamos, e todos nós, Deus nos dotou de inteligência. Nós somos capazes de aprender. Assim como Paulo disse, eu aprendi
a estar contente em toda situação. 2 palavras: aprender e contentar. Deus não falou que é para você ficar alegre o tempo inteiro, não, criatura. Que você vai ter só alegria e felicidade todo dia. Não, Ele não está tão interessado na sua alegria quanto Ele está, claro, obviamente, na sua salvação e na sua obediência. Então é aprender, porque é algo que é diário, e é estar contente. Ah, Senhor, mesmo que hoje não foi um dia legal, foi difícil, mas eu estou contente. Assim como fala em Filipenses 4:11. Amém? Queria muito agradecer a cada um de vocês por me ouvir, né? E estar aqui nessa tarde para mim. Foi um marco na minha vida. Porque tudo faz sentido. Tudo vai se encaixando na nossa vida. Então não entregue mais o controle. E essa emocionalmente, para a gente ser saudável, se relacionar com as pessoas de uma maneira inteligente e emocionalmente saudável, esse será agora o propósito da sua vida. De agir, de não reagir, mas de responder com consciência. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada.